Vamos começar então. Vamos falar dessa luta aqui. Brian Ortega contra Diego Lopes. Essa que, pelo menos para os brasileiros, talvez fosse a luta mais esperada da noite. Brian Ortega, que é um cara que tem 3 derrotas na carreira. Tinha, né? 3 derrotas na carreira. Essas 3 derrotas. Uma foi por lesão que não contou. Que basicamente não foi uma derrota, que foi contra o Yair Rodrigues. E as outras duas foram para 2 dos 3 maiores pesos-penas da história. Foi o Alexander Volkanovski e foi o Max Holloway. Então, assim, o cara totalmente brabo, né? Jiu-jitsu, assim, refinadíssimo. Um boxe muito alinhado. Um queixo de titânio, né? Um cara com muito coração. Perigosíssimo. Na última luta dele enfrentou o Yair Rodrigues. Tomou um knockdown e depois conseguiu virar a luta, né? Apanhou pra caramba no começo, machucou o tornozelo na apresentação, mas com o coração e com a técnica que teve conseguiu vencer a luta. Diego Lopes, um cara que 1 ano e meio lutou 6 vezes, estreou contra um cara de última hora, um Wesley, quase venceu a luta, né? Depois daquilo só foram apresentações incríveis. Em abril lutou no UFC 300. Há poucos meses atrás ia lutar com o Ortega, a luta caiu, aceitou lutar com o Dan Ige de última hora e venceu, tá? Ganhou a moral do K7 com o evento. E além disso, pôde disputar novamente, lutar novamente contra o Brian Ortega. Cara, eu vou ser sincero, essa luta me preocupava muito. Eu vi um leve favoritismo pro Ortega, tá? Justamente porque eu sei que o corte de peso faz total diferença. O Dan Ige não tinha cortado peso, o Diego Lopes tinha cortado, né? Então, assim, isso faz uma grande diferença. O estilo de luta do Ortega é totalmente diferente do Dan Ige, mas mesmo assim, me preocupava porque, por mais que ele tenha vencido, a performance não foi tão boa. Convenceu, de certa forma, mas não foi tão boa, tá? Então, me preocupava, né? Só que, cara, graças a Deus, ele provou para todo mundo que ele é de verdade. E eu vou usar exemplos concretos para isso, tá? Lembrem-se de quando o Khamzat Chimaev estava destruindo meio mundo. Lembram disso? Deram um durinho para ele. Falaram, agora a gente vê se esse cara é de verdade. Ele foi lá e venceu. Mas foi uma guerra. Teve gente que falou, é de verdade, mas não era o que eu pensava. Mas provou-se ser de verdade, né? O O'Malley deram o Peter Yan para ele. Chegou lá e falaram, é de verdade, mas muitos falaram, é de verdade, mas não é o que eu pensava. Justamente porque tem gente que acredita, inclusive, que o Peter Yan venceu aquela luta na decisão e eu sou um deles. Preciso rever, mas na época eu achei que, de fato, reassisti, se eu não me engano, e eu achei que o Peter Yan venceu. Mas ele mostrou que ele estava pronto pro topo. Não é à toa que tornou-se campeão. Só que muitos disseram, é de verdade, mas não era aquilo que eu pensava. O Diego Lopes provou que é de verdade e que é aquilo que pensávamos. Ou até mais, digo, ou até mais. Porque o cara deu simplesmente uma surra no cara que só tinha perdido pro Alexander Volkanovski e pro Max Holloway. Cara, a forma que o Diego Lopes começa suas lutas é impressionante. Esse cara quase não corta peso, tá? E ele tem uma força de peso leve. É brutal a força que esse cara tem, né? Ele começa sempre as lutas dele como uma locomotiva. Ali em 20 segundos deu knockdown no Brian Ortega, com 2 cruzados assim absurdos. O Ortega tentou se recuperar, ele ainda ficou lá no chão dando pressão, chamou o Ortega para levantar, ganhou o round. Segundo round, cara, deu uma bica na panturrilha do Ortega, que o Ortega voou 2 metros para cima. Acertou um chutaço na cabeça, o Ortega balançou. Terceiro round, no final do round, ele me dá mais um knockdown no Ortega. Cara, assim, foi 30-26 e 30-27 que os juízes deram. A melhor performance de toda a noite. E esse cara provou que ele é de verdade. E amanhã, na atualização do ranking, será o terceiro colocado.
E eu digo mais, se eu sou ele, eu fico sentado assim, ó, igual eu tô sentado e falo, eu vou esperar minha chance, né? Como tá na juventude, como tá no êxtase, é capaz de até querer lutar com o Volkanovski. Mas se ele quiser, ele pode esperar e falar, eu vou ser o próximo. A gente não sabe se o UFC vai dar pro Volkanovski essa chance, que eu acho que deveria ser o correto. Mas se o UFC falar, ó, você quer disputar o cinturão? Luta com o Volkanovski. Vai lá e luta. Na fase que o Volkanovski tá. E na fase que o Lopes tá provando que está também, é uma luta que eu não duvido que ele vença. A gente vai ter que fazer ali uma análise, casamento de luta e tal. Mas não duvidem mais de Diego Lopes. Não podemos mais de forma alguma duvidar de Diego Lopes. Agora é o terceiro colocado do ranking. Tirou pra nada o Ortega, que não é porteiro. Já foi 2 vezes desafiante. O cara foda, né? Então, surpreendente a performance do Diego Lopes. Incrível demais, né? E, cara, é a nossa esperança do peso pena pra ser campeão. Né? Jovem ainda, tá chegando com tudo. Cara, tem um punch absurdo. Uma explosão espetacular, principalmente no começo da luta, né? É um cara que tem um clinch que é absurdo. Ele agarra ali no clinch, ele começa a dar uns cruzadão, mano. Ai de quem tiver junto. Ai de quem clinchar junto. E tem aquele jiu-jitsu que é... Isso que é o mais incrível. O jiu-jitsu é a especialidade da casa. Não é o boxe. Não é o boxe no clinch. Não é explosão, é o jiu-jitsu. E o cara tá acabando com todo mundo em pé. É bizarro. É bizarro o Diego Lopes. Vai tornar-se terceiro do ranking. E o próximo passo, ou é Volkanovski, ou é cinturão. E ó, vou falar pra vocês. Cara, muito provavelmente vai ser campeão. Igual diz do Borralho, hein? Igual diz do Borralho. Não sei se hoje, não sei se amanhã, não sei quando. Mas a chance de se tornar esse campeão é muito grande. Uma coisa eu tenho certeza. Tanto o Borralho quanto o Diego Lopes. Uma coisa eu tenho certeza. Ambos disputarão o cinturão. Tornarão, se tornarão campeão? Não sei. As chances são altas. Mas disputar o cinturão vai. Isso não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Diego Lopes um dia vai estar lá disputando o cinturão e vai ter nossa torcida.